paz, queridos. Os candidatos ao batismo, vai lá passar a linha, por gentileza. Tá bom? Todas as pessoas que vão começam o curso hoje, batismo, pode sentar, por gentileza. Graça e paz para todos. Amém. Amém. Muito bem-vindos. Esse dia abençoado que o Senhor nos deu. A Bíblia fala, esse é o dia que o Senhor nos deu, portanto, alegremos-nos nele. Porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Amém, queridos? Bem-vindo, você que já está do outro lado nos assistindo, que a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Antes de nós darmos continuidade aqui, se quiser colocar esse ventilador virado para vocês, pode colocar, tá, Marcos? Eu tenho algumas informações aqui de alguns anúncios. Nós vamos fazer uma oração agora. Nós vamos fazer uma oração pela nossa irmã Rejane, que é a mãe da diaconisa Vânia. Parece que está internada. Está internada, né? Está internada lá. Santa Terezinha, aqui em São João do Retiro. Estaremos orando, já acho que 3 vezes, 4 vezes, indo, voltando para o hospital. Mas nós temos uma notícia mais triste. Infelizmente, a mãe do Sandro faleceu hoje. Faleceu dormindo. E eu já estive ali dentro, resolvendo os problemas funerários, etc. Já está tudo resolvido. E o que vai ser amanhã, mas ainda não sabe. Ainda não sabe, só um minutinho, gente, só não sabe o horário ainda, mas amanhã vai ser passado tudo, tá bom? Então nós estaremos orando para que o Espírito Santo possa consolar a família do Sandro agora, todos os seus irmãos. Nós estaremos ficar assim de pé, nós estaremos agora pedindo ao Espírito Santo para não consolar essa família agora enlutada. Feche os olhos agora, por gentileza. Senhor Jesus, nós queremos primeiro lhe agradecer pelo direito de viver, pelo fôlego de vida, pelo ar que nós estamos respirando, porque isto é um milagre. E se o Senhor permitiu que isso acontecesse na nossa vida, porque o Senhor ainda quer alguma coisa de nós aqui nessa terra. Porque quando nós não tiver mais nada para fazer nessa terra, o Senhor nos levará desta terra. Mas nós queremos neste momento pedir que o Teu Espírito Santo venha consolar agora a família do Santo, seus irmãos, as irmãs, seus netos, enfim, toda a família agora. Somente o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, porque Jesus disse, eu tenho que ir para o Pai, mas eu vou mandar, enviar o Consolador, o Espírito Santo, porque vocês não vão ficar órfãos. Então o Espírito Santo é o Consolador. E nesse momento, as palavras de sentimento são importantes, mas ela não preenche muitas vezes nesse momento o consolo do coração. Mas o Teu Espírito Santo pode fazer isso agora. Então entre agora, Pai, naqueles corações dos irmãos que estão lá chorando, estavam desesperados, mas eu peço que o Teu Espírito Santo que console agora aquela família enlutada, no nome de Jesus. E nós pedimos agora pela nossa querida irmã Rejane, que está mais uma vez internada. Senhor, em nome de Jesus, toma a tua filha agora em tuas mãos, meu Deus. Senhor, repreenda, Senhor, tudo aquilo que os médicos não sabem, ou que esteja oculto. Sim, meu Deus, mas a tua palavra diz que é a mim responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que não sabem. Que aquilo que esteja oculto ainda, Senhor, na vida na situação da irmã Rejane, seja revelado no nome de Jesus. Que o teu poder vai agora na tua filha, naquele leito onde ela está agora. Que os teus anjos estejam ali, meu Deus, em nome de Jesus, tomando conta da tua filha agora. Peço agora também pelo pai da Priscila, o Sr. Júlio César, também meu pai que está numa situação avançada, mas eu te peço, Senhor, venha trabalhar na vida desse homem agora. Meu Deus, que ele também venha se prostrar diante de ti, que tu és o único Deus poderoso, o único Deus que devemos adorar, se prostrar
somente o Senhor Jesus Cristo, porque só o Senhor morreu e ressuscitou. Então só o Senhor nós devemos confessar que és Deus na nossa vida e Senhor na nossa vida. Então eu peço, Pai, que venha trabalhar na vida desse homem agora, no nome do Senhor Jesus, assim também na vida do pai da Daiane, que ainda encontra-se ainda também internado. Trabalha na vida desse homem, segundo a informação, ele confessou o Senhor. Então nós cremos, Pai, que em primeiro lugar a alma já foi curada, porque quando nós temos o Senhor, a alma já está curada. Mas se o Senhor permitir, porque Tu és soberano, cure também aquele físico agora, para que ele ainda possa, quem sabe, o tempo que ele estiver nessa terra, ainda pregar e falar da Tua palavra. Oh Deus, abençoa todos que estão aqui nesse lugar. Livra das doenças, livra das enfermidades. Todo espírito de morte, sai do nosso meio, sai da nossa casa, sai da nossa família agora. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Amém, Deus? Pode sentar com gentileza. Queridos, eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 92. Nós tivemos domingo uma palavra aqui muito tremenda da parte da pastora Sandra, mas eu tinha ministrado uma aula inicial, uma aula sobre crescimento espiritual. Eu dei a primeira aula e falei que eu daria a sequência da aula de crescimento espiritual. Está lembrado? E a gente fala, a gente tem que cumprir. Então não ficou completa a aula e eu preciso de completar essa aula hoje. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. É o Salmo de número 92. Querida, que Deus te abençoe, tá? A sua presença aqui. Seja muito bem-vinda. Nós temos uma visitante aqui, a igreja que recebe. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Deus te abençoe, tá bom? Salmos capítulo 92. Do versículo 12 até o versículo 15. 12 até o 15, quem achou, diga glórias a Deus. Diga assim a palavra do Senhor. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Aí diz aqui o 14, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. E o 15, para que tudo isso aqui? Para a gente só ficar passeando? Para a gente só ficar se divertindo? Diz aqui, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha. E nele não há, olha aqui, irmãos, e nele não há injustiça. Amém, queridos? Vamos orar? Deus querido, Deus poderoso, Criador do céu, dos céus e da terra. Estamos aqui na tua casa, nesta manhã de ensinamento da tua palavra, porque a tua palavra diz que o meu povo, naquela época lá em Oséias, estava sendo destruído, ou foram destruídos, porque lhe faltou conhecimento. Então nós queremos nesta manhã, através desse estudo da escola bíblica dominical, que é a maior escola do mundo, as pessoas estão dando um montão de nomenclatura, tentando tirar algo que já existe há milhares e milhares de anos, chamado escola bíblica dominical. E nós queremos te agradecer por essa escola bíblica dominical, por aqueles que estão aqui nessa manhã, que estão do outro lado agora. Eu me prostro diante de ti pedindo, Senhor, dá-me sabedoria para poder revelar a tua palavra. Fique conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Escola bíblica sempre vai existir. Inclusive, eu estou vendo os irmãos por muito tempo. Eu disse que eu ia dar um estudo aqui sobre como foi fundado a escola bíblica dominical, como aconteceu, né? E isso é muito importante. As pessoas querem tirar o nome de escola bíblica, mas ela existe e vai existir, porque desde o princípio
nas igrejas evangélicas sempre houve escola bíblica dominical. Amém, querido? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Porque através da escola bíblica dominical é que a gente aprende e a gente cresce. Né? Que a gente dá os estudos, enfim, leva o povo a ter um crescimento. Então, nós falamos no domingo, no dia 4 de fevereiro, o tema do ensinamento, crescimento espiritual, parte 2. Então, nós falamos aqui que todos nós precisamos crescer. Aí eu disse que tem um livro de um pastor que eu desconhecido, declara uma frase em um desses seus livros, que são vários livros, não vou falar, eu tenho até um número dele, mas não consigo falar. Onde há saúde, há em última análise crescimento. E eu, essa aula de parte 1, só vou dar uma retrospectiva, só para a gente entrar na aula 2 hoje. Então, realmente, onde há saúde, há crescimento. Né? E aí a gente coloca, quando a nossa vida espiritual vai bem, a nossa tendência também é crescer. Amém, querido? Amém. Se você tem uma vida espiritual que ela está bem, por isso que o tema é crescimento espiritual, a tendência de cada um de nós é crescermos na palavra, no conhecimento, na sabedoria, enfim. E aí eu disse também nessa aula, só para que toda pessoa normal ela tem que crescer. Quem é normal aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, toda pessoa que é normal, a tendência é crescer, né? Ao mesmo tempo também desenvolver-se na medida em que o tempo vai passando. E se isso não acontecer, é porque existe, eu falei na aula, alguma anomalia. Porque se o tempo passa, você vai 2, 3 anos, 10 anos, 15 anos, você não desenvolve, você vai procurar o quê? Um profissional, alguma coisa para tentar desenvolver, não é? É ou não é, igreja? Quem toma remédio para engordar aí, diga glória a Deus. Ninguém toma, né? Mas para emagrecer, as pessoas às vezes procuram, né? Emagrecer. Então, é porque quando acontece algum fato, né? Se você não cresceu, opa, peraí, a gente precisa desenvolver. Isso é na nossa vida, seja ela da maneira que eu estou tentando ministrar como profissional em todas as áreas. Né? Na vida espiritual, eu disse, também entrar na parte 2, que não é diferente. O crente que é nascido de novo, quem é nascido de novo aqui, diga amém. Amém. Né? Ele precisa crescer. Não adianta você pegar uma pessoa que não tem novo nascimento, encher ele de estudo. Alô, estou aqui. Encher ele de estudo. E se ele não tiver novo nascimento, não vai aprender nada, muito pelo contrário, aqui vai complicar a vida dele. Ele começa a ficar perdido, ele começa a ir para vários lugares, querendo algo que venha satisfazê-lo, mas não vai adiantar. E por que não vai adiantar? Porque não tem novo nascimento. Uma pessoa que tem novo nascimento, a primeira coisa que ele sente o desejo de crescer. E quem não cresce está numa situação espiritual totalmente errada. Ué, a pessoa tem 10, 15, 20 anos, tem 5 anos de igreja, não tem um desenvolvimento, e algumas igrejas, infelizmente, não dão essas oportunidades, mas outras dão, para o desenvolvimento, para o crescimento. Né, espiritualmente falando. Bom, e se ela não quer crescer, eu acredito que tem alguma coisa errada na sua vida. E o meu ponto de partida é que não há um novo nascimento. Aí eu disse também que há uma necessidade de crescimento, porque 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, diz que Pedro estava dizendo que só há crescimento para quem se alimenta da palavra. Olha o que diz aqui: desejai ardentemente. Né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Para quê? Por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Então Pedro está falando de crescimento. Hoje as igrejas, elas têm a tendência de apenas pensar que crescimento é numericamente. Eu até entendo que o céu está precisando de gente, mas ela não pode, eu entendo que muitos não, infelizmente,
eles não pensam em crescimento numericamente só para a salvação. Talvez em desenvolvimento maior da vida financeira da igreja, etc. E tal. Mas Pedro também fala, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Porque é de suma importância isso aí. Então, segundo isso, toda criança recém-nascida, quando ela começa a ter o desejo de se alimentar, minha mulher, quem lembra aqui? Não lembra, que você não vai lembrar quando era criança recém-nascida, né? Mas você tem filho, você tem neto, você já acompanhou, quando tem aquela fominha, meu irmão, né? E ele faz aqui uma analogia dessa criança recém-nascida, para ter um desejo ardentemente, como criança recém-nascida, para que o genuíno leite espiritual, para que ele nos seja dado crescimento para a salvação. Então, olha só, crescimento para a salvação. Então, foi isso que eu falei, e eu disse que Romanos capítulo 10, versículo 17, que você precisa guardar bastante, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém, querido? Mas quando fala aqui, a fé vem pelo ouvir, é a palavra de Deus mesmo. Não é qualquer palavra. Porque tem muitas coisas ali, é palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Então a fé, ela só cresce quando realmente você ouve a verdadeira palavra de Deus. Então nossa fé, ela crescerá, segundo Romanos capítulo 10, versículo 17, ela crescerá automaticamente. Não é verdade? Você não precisa, olha aqui, irmão, hoje vou para um culto de uma igreja que vai ter um mover de fé para você crescer na fé. Não existe isso, irmão. Não tem problema nenhum você reunir, vamos buscar o Espírito Santo de Deus, não tem problema nenhum. Isso é importante. Fazer um movimento, adoração, Deus se manifestar, não tem problema nenhum. Mas você não vai para... Hoje eu vou para um mover da fé numa igreja. Não existe isso. A fé, ela vai crescer automaticamente à medida que você crescer no entendimento da palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Então não adianta. Por isso você vê pessoas para lá, para cá, campanha daqui, campanha daqui. Você não vê um desenvolvimento, mas é criança espiritual. E por que tu não vê o desenvolvimento? Porque eles não entendem Romanos capítulo 10. A fé, automaticamente, você não precisa ir ficar em movimento, é automaticamente. Mas a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra, todo mundo, a palavra de Deus. Então, se nossa fé não está crescendo, é porque nosso conhecimento da palavra do Senhor não está crescendo. Você pega o Romanos 10, 17, se você não tem fé, a tua fé não cresce, porque a fé é crescente. Amém? Amém, querido? Amém. A fé é crescente. Jesus para uma mulher falou, nunca vi tanta fé em Israel. Mas para um outro, ele falou assim, que pouca fé. Ou não é? Está na Bíblia. Então a fé, ela é crescente. Né? Mas não adianta ir para movimentos para crescer fé. A fé só cresce através do conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais conhecimento da palavra, mais fé você vai adquirindo e ela será automática na tua vida. Você entendeu esse ponto? Ok, igreja? As pessoas se prevalecem da falta de conhecimento das igrejas e começam a fazer seus movimentos. A verdade é essa. Não é isso? Tudo chega a política, seja igreja, seja qualquer. Viu um pouco do crente debilitado espiritualmente, ele se aproveita. Isso não adianta, irmão, isso é assim. Por que as pessoas me procuram para tentar me alimentar? Não vão me procurar. Porque eu sei o que eu já aprendi, o que eu tenho, o que eu sei, aonde eu estou. Não preciso. Então as pessoas, elas usam a psicologia para atrair esse tipo de pessoas que eles entendem que... Então a verdade é essa, a gente precisa de entender isso. Você não precisa usar psicologia, isso é algo espiritual, isso é um discernimento espiritual. Então, a nossa fé não está crescendo, porque nosso conhecimento da palavra do Senhor também não está crescendo.
Se não há crescimento nem progresso espiritual, não há crescimento nem progresso espiritual sem a sua fé aumentar, né? E aí nós vamos para a parte agora que eu quero. Eu disse na aula que há um alimento apropriado para que possamos crescer. É a parte 2, o tópico 2 da aula, da primeira aula de dia 4 do 2, daqui a pouco eu entro na segunda aula, do dia 25 de fevereiro. Mas eu só estou recapitulando porque eu acredito que talvez vocês tenham esquecido alguma coisa, né, que é normal, né? Então, no reino de Deus existem alimentos que são apropriados para que possamos ter crescimento. É igual também, por isso que a Bíblia faz uma analogia de uma criança, né? E por quê? Porque vocês que criaram filhos, a gente também criou, principalmente as mulheres, sabe qual é o desenvolvimento, qual é o crescimento de uma criança, não é verdade? Eu até falei aqui, qual é a mãe louca que uma criança recém-nascida vai dar uma feijoada para ela? Então não adianta pegar um crente novo convertido e querer falar de um montão de coisa que não vai dar, né? Ele não vai, ele vai complicar a vida dele, vai dar até um problema espiritual dele, até porque está até afastado. Ele começa a morrer. De vez de ele crescer, ele vai morrer aos poucos, porque ele não conseguiu pegar aquilo lá, porque é uma coisa muito sólida. Entendeu o negócio? Para isso tem uma classe lá agora, tem uma de novos convertidos. Eu participei de uma classe de novos convertidos quando fui para a igreja. Há algum tempo eu participei de curso de batismo, aquelas coisas todas. Eu participei disso tudo, eu passei por todas essas etapas. E fui tendo desenvolvimento e crescimento. Amém? Quando você dá alguma coisa para o teu filho, meu Deus do céu, isso aqui não era para dar. Não, acho que ele vai passar mal. Vamos levar ele para uma, porque eu dei alguma coisa errada para ele que não era para dar. Tem muito crente passando mal, porque está se alimentando de coisa que não era para se alimentar. Entendeu o negócio? E nós estamos aqui justamente para alimentar você da boa palavra de Deus. O alimento verdadeiro da palavra de Deus para você ter crescimento na sua vida espiritual. Amém? Então eu falei do alimento sólido? Falei, né? Então vamos só essa parte aqui e eu entro na aula de hoje. Dois tipos desses alimentos. O alimento para o bebê, que eu já falei, né? Na aula anterior, não vou repetir aqui, porque o recém-nascido, ele precisa do leite materno, aquelas coisas, etc. E tem crente que está precisando de leite materno até hoje, né? Fica atrás do papai, da mamãe espiritual e tal, e não desenvolve, né? Não querem crescer. Ali eles pegam a pessoa e ficam fazendo dele uma criancinha. A vida toda brincando com ele, né? Mas ele também não quer que o cara desenvolva e ande não, porque senão dá dor, né? Pode dar problema para ele. Então, o segundo aqui, o alimento sólido. Paulo diz assim, ó, Hebreus 5,14. Ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos. Olha o que está lá, irmãos. Hebreus capítulo 5, versículo 14. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, alimento sólido. Só que numa escola bíblica dominical, você não pode, num recém-nascido, que é o chamado novo convertido, você não pode dar logo alimento sólido. Né? Porque existem as etapas, né? Esse é criança, adolescente, né? Apesar que as idades para mim, na pedagogia já era para ter mudado, porque uma criancinha hoje, de uma certa idade, já sabe o que um adulto, o que um jovem já sabe, e o jovem já sabe o que o adulto já sabe há muito tempo, etc. Então as idades, as faixas etárias de idade deveriam ter uma mudança, porque está tendo um crescimento de mente hoje da parte da criança. Você entendeu o negócio? A verdade é essa, estão desenvolvendo um raciocínio rápido, já conhecem o bem e o mal mais cedo, né? O bem e o mal mais cedo. E na nossa época, uma certa idade você não conhecia, né? Então, você precisa de entender que o alimento sólido é para os adultos. Porque se der alimento sólido para criança, eles fazem criancice dentro da igreja. Aí vão andar com criancinha dentro da igreja.
Qualquer coisa chora, está chorando. Meu Deus, não sei o que, dá atenção para mim, não sei o que, aquelas coisinhas bobas, né? Aquelas bobeirinhas. Mas porque ainda é uma criança. E aí, só que tomaram a pessoa e fizeram dela como um adulto. Só que ainda é uma criança. Não é verdade, irmão? Você precisa entender isso. Mas quando um cristão é considerado adulto? Quando um cristão é considerado adulto? Vamos ver algumas qualidades aqui. Primeira coisa, evitar agir com inconstância. Tem muito crente que é inconstante. Não é verdade? Constante. Hoje uma coisa, amanhã outra. Hoje o cara parece que a minha fé está inabalável. Porque a escolha está sendo favorável para ele. Aí quando as coisas não estão favoráveis, aí o desespero bate a porta, o descontrole emocional total. Ou não é, irmãos? Na verdade, eu não sei para psicólogo pagar consulta, não, porque está R$300. Você não trouxe nem oferta hoje aqui, algum não trouxeram. Então não precisa não, isso aqui é Bíblia Sagrada, uma coisa melhor que tem a Bíblia Sagrada. A verdade é essa. Então, nós precisamos, a primeira coisa é evitar agir com inconstância. Então, a primeira coisa que eu faço como adulto, eu procuro compreender o valor da instrução. Eu procuro valorizar o conhecimento da doutrina bíblica para a minha vida. Amém? A primeira coisa que eu faço quando eu sou adulto. Né? Porque quando o cristão é considerado adulto, você não pode, por que as igrejas estão passando essas coisas todas que está vivendo aí, passando aí? Justamente porque o neófito está assumindo posições que não era para assumir. Que a Bíblia fala que não deve dar funções para neófito. Quem sabe aqui o que é a palavra neófito? Pergunta para o irmão assim, quem está vivo aí? Quem está vivo? Novo na fé. Novo na fé. O neófito é o novo na fé. E o novo na fé, ele é uma criança. Aí a pessoa vai e começa a dar funções para novo na fé. Aí está vendo uma bagunça generalizada. Não é verdade? É isso que está acontecendo, essa bagunça generalizada. Enfim, o Evangelho não vai ser envergonhado, porque o Evangelho é Bíblia Sagrada, nunca vai ser envergonhado. Mas pessoas tentam envergonhar a palavra. E por que tentam? Porque ainda não chegaram a ser adultos. São neófitos. Você não pode dar funções para neófitos. A Bíblia fala sobre isso. Inclusive diz lá, acho que após Paulo, né, filha? Para que não venha sem ensoberbecer. E se você, para que não venha sem ensoberbecer, e dá lugar ao diabo. É o que está escrito aí. Tu pode ver essas pessoas, mas assim, eles começam, parece que isso aqui dá um retorno tão grande que a pessoa fica soberba. Eu não entendo. Parece um culto, um altar, uma igreja, dá um retorno tão grande que eles ficam soberbos rapidamente. Né? Começa a se apresentar rapidamente, fica soberbo. Né? E a Bíblia fala sobre isso, você tem que ter esse cuidado. O neófito, o novo convertido, está iniciando a sua caminhada espiritual, dá uma oportunidade para tudo para ele. Aí ele fica soberbo. Uma vez soberbo, o diabo leva vantagem. Então nós precisamos de entender isso. Tá? Quando é que eu sou considerado como adulto? Só essa aqui que parece que eu não falei na aula anterior. Você passa a ter um vocabulário ou uma forma de conversar que edifica os outros. Se o teu vocabulário ainda é antes que você tinha, é porque você ainda é uma criança espiritual. Então o vocabulário tem que mudar. Eu não estou falando daquele negócio que alguns jovens falam, né? Fala para mim, tá ligado? Aí a pessoa, você pregar o evangelho, está falando de Jesus, tá ligado mesmo? Não tem problema nenhum, mas tem coisas que a gente tem que ir tirando aos poucos. Eu quando me converti, porque se bobear, é comigo mesmo, eu não estou tirando eu não. As coisas vão voltando aos poucos, tá, irmãos?
Se você não ler mais Bíblia, tu não buscar mais a Deus, você não orar, parece que tudo aquilo vai retornando. Aí você tem que começar a se doutrinar. Porque quando eu sou adulto, eu vou ter um vocabulário diferente. Porque eu vou conversar para tentar edificar outras pessoas. Não é verdade? Tem um montão aí, dizendo, Paulo se fez de louco para ganhar o louco, para ganhar não sei o que, para desmentir os contextos, onde eles estavam, o motivo, o porquê, não tem nada disso. Então eu vou ter que usar gíria para ganhar o cara que faz gíria. Né? Então a gente precisa, porque quando você muda essa maneira de ser também, você está mostrando que você está sendo adulto espiritual. Quando você vê um coroa, aspas, a Bíblia não fala de coroa, a Bíblia fala de velho, que os velhos ainda sonharão. Né? A idade não adianta. Mas que fala gíria, como é que você olha para ele? Tu acha ele esquisito? Acha esquisito, não acha? Por que tu não acha esquisito você? Porque ele é um jovem gíria, crente. Mas se uma pessoa mais de idade falar, esquisito. Não é verdade, irmão? É isso que eu estou falando. Então a gente tem que ir mudando. A palavra de Deus, o crescimento espiritual, vai nos moldando e nos levando a ser mais adulto espiritual. Aprendendo, igreja? Amém. A palavra de Deus, o crescimento espiritual. Mas eu estou com o meu, eu ainda tenho dessa, não estou falando de altura, estou falando de crescimento espiritual. É isso que eu estou falando. Você vai mudando automaticamente a tua postura, o seu vocabulário, a sua atitude, ela muda. Amém, igreja? E você precisa entender isso, senão tu vai ficar com aquela criancinha da tua, aí vão olhar para você, meu Deus, mas que isso? Você não é crente? Não, eu sou, mas... Então, o novo convertido, a pessoa tem que desenvolver o que é adulto. Mas como é que eu mostro que eu sou adulto? Quando você tem essas mudanças na tua vida. Você não pode permanecer como uma criança recém-nascida. Quando um adulto, agora falando de nós aqui, você age como criança, você fala, pô, você está parecendo uma criancinha. Não é verdade? Mas porque você sabe que tu já é adulto. Então, como tem um montão de crente, aspas, adultos, que ainda age como criança. Até na sua postura de agir, de bater papo, de conversar. Tem que mudar, irmão. Amém, igreja? Tem que mudar, porque nós somos diferentes. Isso vai colaborar lá na frente, seja até mesmo em uma... imagina você fazendo uma entrevista de emprego, porque as coisas, quando você está acostumado, saem automaticamente. Ou não é? Aí a psicóloga está falando contigo, você fala, aí tu fala uma gíria para ela ali, você parece que não entende, você não percebeu, mas aquilo ali pode ter desclassificado você. Ela não vai falar para você o que houve, mas aquilo pode. Você entendeu? Porque de repente, aquela função era para lidar com pessoas. Ou não é? E aí, então, isso aqui colabora até para a sua vida profissional. Nós ainda temos certas tendências. Esse bobeal também tem, irmão. Eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, não. Eu não engano ninguém, não, com a minha carinha, não. Eu sou o que eu sou. Sou assim, eu sou em qualquer lugar. Eu prefiro ser assim mesmo. Entendeu? Então a gente precisa de mudar. Por quê? Então, agora, a outra parte aqui, esse como eu tirei algumas consideradas adultas, é essa aqui que eu gostei muito. O cristão adulto tem uma certa experiência e ele não se abala com as imaturidades de outros. O crente adulto tem uma experiência, ele vai ficar se abalando com a imaturidade do outro, abalado porque o fulano está imaturo. Deixa ele crescer espiritualmente. Uma criança, para desenvolver-se até adulto, passa por certas etapas, né?
Às vezes dá dor de barriga, às vezes dá dor de ouvido, às vezes é febre, às vezes não sei o que e tal, mas deixa passar. Deixa desenvolver. Amém, igreja? Amém. Uma pessoa que já é um cristão adulto, ele compreende o valor da oração. Amém? Compreende o valor da oração, compreende o valor do estudo da palavra e compreende o valor, compreende que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Porque é uma das coisas que eu preciso falar, irmãos. Nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. A gente jovem tem que buscar o poder do Espírito Santo de Deus para a vida de vocês. Isso chama desenvolvimento. Eu queria o desejo ardente do Espírito Santo na minha vida. Porque é esse Espírito Santo que vai mudar a tua vida. Ô igreja, quem está vivo aí, diga glória a Deus. Então você tendo o desejo ardente do Espírito Santo na tua vida, ela vai te ter o Espírito Santo, porque olha aqui, ó, é Espírito Santo. O Espírito Santo vai moldando a sua vida e mudando a sua vida. E automaticamente você vai tendo também uma mudança em todas as suas posturas e atitudes. Crente tem que buscar a presença do Espírito Santo de Deus. E nem sempre é só uma reunião de busca do Espírito Santo. Tem lugar aí que é cheio disso, mas eu não vejo crescimento nem mudança em ninguém. Mas é estudo da palavra, é oração. Amém? É desejo ardente de buscar as coisas espirituais. Isso desenvolve você, desenvolve a nossa vida. Foi assim, irmãos, que eu vivi, porque talvez era pior do que todos vocês. Mas quando eu vim para Cristo, eu tive desejo de escola bíblica, de leitura, da palavra, de oração, cultos, não faltava. Eu me entreguei para a obra do Senhor cedo. Eu fui desenvolvendo a minha vida espiritual, crescendo espiritualmente. Amém, querido? Amém, amados? Amém. Então, em que áreas que você precisa crescer? Em que áreas que nós necessitamos crescer? Isso até na nossa vida profissional, né? Existe área que você precisa crescer para desenvolver mais a sua vida profissional. E como eu estou falando de crescimento espiritual, em que área que você precisa crescer? Lucas 2,52. Lucas 2,52 diz: Jesus é o exemplo de um homem que crescia. Olha o que diz a palavra: e crescia Jesus em quê? Em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então é que ele crescia em sabedoria, em estatura, né? Desenvolvia em graça, mas era diante de Deus. Não, porque tem crente que ele cresce diante de Deus no culto da igreja, na igreja, onde está em reunião de igreja, mas ele precisa crescer diante dos homens também. Porque você tendo crescimento diante de Deus vai refletir também diante dos homens. Amém? Com Jesus, quando ele crescia diante de Deus, refletia o crescimento dele diante dos homens. E os homens que olhavam para Jesus viam que ele era diferente. Alguém tem que olhar para nós e dizer que você é diferente. Chega de as pessoas olhar para você, mas ele é igualzinho aquele cara ali que bebe, que fuma, que xinga e não sei o quê. Não tem diferença. O linguajar é igual. A postura, a maneira de agir é igual. Não tem mudança não. Não, mas ó, eu estou crescendo com Deus. Não, que desenvolvimento com Deus é esse? Que quando você cresce com Deus, você reflete para os homens. Não tem esse negócio, eu amo Deus. Como é que eu amo Deus se você não ama aquele que está aqui? É verdade, irmãos? Se você odeia um irmão, você não pode amar Deus. O mandamento é amar. Você tem que amar todos, é mandamento. Eu posso até não andar com todos, porque eu posso escolher com quem eu andar.
Mas amar é um mandamento de Deus. Entendeu o negócio? Mas eu posso mandar para os outros que têm o direito de eu escolher. Entendeu o negócio? Então, ele crescia. Esse aqui é o exemplo. Quem é o nosso exemplo? Quem é o nosso exemplo? Jesus. Então, o exemplo de Jesus, ele crescia. Diga para o teu irmão, ele crescia. Mas ele crescia em sabedoria também, irmãos. Ele tinha todo o conhecimento, ele tinha toda a sabedoria, mas ele não se usurpou ser igual a Deus, ele não foi soberbo. Porque hoje tem mais gente é soberba, bastante sabe mais do que todo mundo. A verdade é essa. Irmãos, se alguém não aprendeu uma aula dessa aqui, é porque não quer nada mesmo. Eu vou ser sincero, quantas aulas já tiveram aqui, não é por causa de mim não. É porque Deus me deu o dom do ensinamento. Deus me deu. Eu não posso fazer nada. Tem muitos aí que tem uma revelação total. Tem até uns na internet que eu gosto muito. Mas na hora fala besteira, por exemplo. Eu não creio no arrebatamento. Então eu prefiro estar abaixo dele do conhecimento que ele acha que tem, mas eu creio na palavra de Deus. Só que as pessoas confundem isso. Porque quando você não tem conhecimento da palavra, tu assiste a essas pessoas, tudo que ele falar para você é ótimo, excelente. Mas quando você tem um bocadinho da palavra, até a música que aquela moça que fez ali cantou, você, opa, tem alguma coisa por trás disso tudo. Entendeu o negócio? Porque começa a soar mal. Quem chegou a ser adulto espiritual, qualquer coisa que não presta vai soar mal aos seus ouvidos. Entendeu o negócio? Então, aonde é que eu preciso crescer também? Agora você vem com essa aula para mim aqui. Precisamos crescer, bota assim, na constância. Constância. O que é isso? Existem muitos evangélicos. Eu estou falando crente aqui, eu estou se referindo à igreja aqui, que eu não posso se referir à igreja de ninguém. Que precisa crescer na constância. Nós precisamos crescer na constância, ou seja, na frequência dos cultos. Tem que ser constante. Você não é constante no teu trabalho? Você não é constante em outras áreas da tua vida? Como que eu posso crescer espiritualmente? Eu tenho que ser constante. Porque quando você é constante, automaticamente você vai ter um crescimento. Você precisa ser constante e também ter uma participação ativa na realização da obra de Deus. Porque toda vez que você participar ativamente de uma realização, seja o que for da obra de Deus, automaticamente você vai crescendo na constância. Você não vai ser um crente inconstante. Amém, querido? Então há muitas pessoas que são inconstantes. Mas por que são inconstantes? Porque não aprenderam a ficar firme nas provações e tribulações. Não é verdade, irmão? Quem gosta de provação e tribulação aí, diga aleluia. Ninguém gosta. Por isso que fica inconstante. Mas olha o que a palavra do Senhor diz. Quando você é inconstante, o primeiro resquício de luta, você já quer desistir. Ou não é? Uma pessoa constante assim, meu Deus, 11 horas e 6 minutos. Meu Deus, o que está acontecendo isso? Estou vivendo uma tribulação, atribulado o coração, em Cristo ao mesmo tipo ali. Então, Paulo mostra que um faz o outro crescer. Não fala lá? A tribulação gera, e aí vai. Cada um não é para você desistir, é para crescimento. É que você não entende. Você pode entender isso. Você não vai dar aleluia pela tribulação, mas você tem para estar na Bíblia Sagrada. Eu sou um crente espiritual, eu já sou adulto. Eu entendo essa parte, eu entendo essa fase que nós vamos viver, que nós vamos passar. Mas que eu estou constante com a palavra de Deus. Amém, igreja? Então nós precisamos
precisamos crescer na constância também. Tiago, capítulo 1, versículo 24, é tremendo, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 24, diz o seguinte: meus amados irmãos, olha como é que ele fala, ó, meus amados irmãos, considerai, olha aqui, irmãos, isso aqui é uma tradução mais atualizada, você conhece na tua Bíblia. Considerai motivo de júbilo. Querido, primeiro Tiago, desculpa, capítulo 1, versículo 24. O que é júbilo para você? Vamos lá antes de eu ler. Alegria. Não é isso aí? Mas a igreja fala assim, dê um pulo de júbilo aí. Não é assim? É alegria. Mas olha aqui, ó, meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas conquistas. Não, por diversas provações. E agora, meu irmão? Como é que fica a palavra? Hein? Olha o que diz aqui, portanto, quem está aprendendo a palavra de Deus aí, irmão? Amém. Amém? Está levando você ao crescimento espiritual, está entendendo? Amém, igreja? Amém. Portanto, sabeis que a prova da vossa fé, olha aqui, produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação. Agir, ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Você está aprendendo o negócio? Nada é para você desistir, você tem que entender que um leva o outro. Ser perseverante. A gente já tem história de perseverante. Se eu for falar algumas coisas de perseverante, você vai falar do cara que inventou a energia. 13.999 tentativas. Aí ele poderia falar assim, vou desistir, não está mais certo, mas ele foi para 14.000 e acertou. Agora essa luz está aí na tua cabeça. Você entendeu o negócio? Santos Dumont, quando era novinho, olha aqui, ó, ele falava para o pai dele que ele ia, que o avião, que ia ter um avião. E aí, naquela época, não sei se você já apanhou disso, mas tinha aquela palmatória. Quem já pôde palmatória? Eu tenho a minha irmã também assistindo, a gente foi palmatória, foi tamanco, né, irmão? Tamanco, ela sabe que foi tamanco. Aqueles tamanco que botavam para carnaval, aqui a gente levava supapo na mão de tamanco. Mas aí a gente tinha palmatória. E toda vez que Santo Dumont falava, pequenininho, que ia voar um dia, o pai dele falava, mentiroso, dava palmatória, dava pegada na mão dele. Mas o 14 bis, pô. Hein? Amém? Amém? Você precisa de entender isso. Porque se não tem tribulação, não tem perseverança. Amém, igreja? Amém. Tem gente que parece estar dormindo, mas tudo bem. Se não tem tribulação, não tem perseverança. Então o que um crente adulto espiritual faz quando passa pela tribulação? Ele é constante na fé, ele persevera, ele não desiste, porque você não tem um Deus que é um carrasco, que vai permitir situação na tua vida para desistir, é para crescimento. Se um pai, uma mãe tem que saber cuidar dos seus filhos certamente, para não dar tudo que ele precisa, porque quando ele crescer, que passar a primeira tribulação, não está preparado para perseverar. Por isso tem crescimento de roubo, de assalto, e as cadeias estão lotadas. Porque me ensinaram certo. Não posso ter um tênis hoje que não tenho, vai andar de chinelo. Eu andei de chinelo e quando ele arrebentava, eu pegava o grampo da minha mãe e botava no chinelo. Porque não tinha como comprar outro chinelo. E hoje o cara, que beleza. Uma havaiana mais caro, rebenta a figara, tem lugar que já vende, mas não compra, vai comprar outro chinelo. Mas já vende aquela figara por ali. Seria da Pavuna. Irmão, porque aí o crescimento que tem aí de cadeias lotadas,
Porque muitas vezes dava tudo na mão, na hora que precisava, na hora certa. Entendeu? E aí um dia, papai morre, mamãe morre, não fica para a vida toda não. Porque se teu pai e tua mãe não morrer, a Bíblia dá conta. E nós não somos melhores que ninguém, então não, eu vou ter que sair dessa terra. Porque eu falo sempre, o crente não morre. O físico dessa sepultura. Nós somos eternos. Oh, meu irmão, nós somos eternos. Mas isso aqui tem que ver essa sepultura mesmo. Pecado, pecou, Deus coloca no jardim e o homem peca. Ele diz, certamente morrereis, se comer desse fruto. Desobediência gera morte. Pronto. Temos que ser a favor da Bíblia. Então nós precisamos crescer, irmãos. Paulo fala sobre isso, Tiago, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos. Quando é que eu vou ser aperfeiçoado e completo? Quando eu entender que nas diversas provações elas vão servir não para me derrubar ou resistir, mas elas vão servir, quem está entendendo aí, diga glória a Deus, para perseverança. E a perseverança, ela tem que ter uma plena ação, perseverar e agir. É igual oração, pastor, eu estou em oração, orar em ação. Estou orando por emprego, mas se tu não agir, estou orando, é oração. Perseverança, não é apatimar, perseverança, crescimento. Entendeu? Esperança de que algo vai mudar na minha vida. Amém, querido? É isso, perseverar. Mas ele diz aqui que nós devemos considerar motivo de júbilo. Um crente que cresce espiritualmente, até no momento das diversas provações, é motivo de júbilo. Ele diz aqui, é Tiago, é a Bíblia que está falando, não sou eu não, estou inventando nada não, eu não invento nada aqui não, graças a Deus por isso. Eu falo o que a Bíblia diz. Quando passados por diversas, aqui não fala só por diversas, considerai, mas fala júbilo, porque a sua postura, a sua atitude, o seu crescimento espiritual nessa situação fará também com que Deus possa mudar a situação da tua vida. Agora a minha pergunta é para você, será que nós estamos sendo constantes? Pergunta para o teu irmão aí. Será que nós estamos sendo constantes? Romanos 12, versículo 12, diz assim, alegrai-vos na esperança. Eu estou aqui com a Bíblia, eu já tenho tudo anotado aqui. Alegrai-vos na esperança. Olha aqui, irmão. E sede o quê? Quem está na Bíblia, Romanos 12, 2. E sede pacientes aonde? Na tribulação. E perseverai na oração. Romanos 12, 12. Então, quando nós passarmos por tribulações, ao invés de desistirmos, nós devemos fazer o quê? Confiar, irmãos. Confiar nesse Deus poderoso, só assim nos tornaremos mais fortes. Romanos capítulo 5, versículo 3 até o 5 diz, mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, a Paulo falando, irmãos, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz confiança. A confiança não nos vai decepcionar, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Amém? Amém? Vamos abrir a tua boquinha, pelo menos fala assim, amém. Glória a Deus. Porque eu estou falando é da Bíblia. Eu não estou dando conselhos práticos sem ser Bíblia, não. Estou falando da Bíblia. Lucas capítulo 21, 19 diz o seguinte: é na vossa perseverança que confirmar a salvação da vossa alma. Não é isso? É Hebreus que fala, nós não somos daqueles que retrocedem, mas que avançamos para a conservação da nossa alma.
Nós não somos daqueles que retrocedem. Quando que tu vai retroceder? Quando você estiver passando por diversas tribulações. Tu vai retroceder nas conquistas, na vitória? Alguns se afastam depois. Porque a vitória e conquista, se não estiver baseada na palavra e não tiver crescimento espiritual, vai afastar da palavra depois. Depois, isso é depois. Você pode ver um montão de atletas profissionais que estão milionários, que outrora eram da igreja. E agora estão tudo afastado. É por isso que às vezes Deus está te preservando. Alguns querem ficar ricos aí, mas se Deus, se não tiver postura e atitude de uma estrutura de crescimento espiritual, Deus não vai permitir não. Vai dar o suficiente para você viver e criar teus filhos. Não gostaram não, né? Eu ainda dou graças a Deus por isso. Se tu não estiver preparado, meu irmão, aí já era. Aquilo pode te afastar da palavra de Deus. Por isso que a tribulação te traz para a palavra de Deus. A vez de perseverar. Outra coisa interessante aqui é Romanos 8, 35 e 37. Que a gente lê, que a gente prega, que a gente ensina, mas precisa viver. Amém, igreja? Amém. Precisa viver, diz assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Então, aleluia, aleluia. Aleluia aí. Olha aqui, irmão, quem nos separará do amor de Paulo falando? Alguém aqui já passou mais tribulação do que Paulo? Ele diz assim, apóstolo, muito mais eu. Passei nudez, fome, perseguição, fui preso, apanhei, açoites. Paulo falou o que era um apóstolo. Por isso que ele falou, apóstolo, muito mais eu, porque os outros não passaram por aquilo. Então ele sabia o que era ser um apóstolo. E ele diz aqui, ó, quem nos separar? Eu já preguei uma mensagem aqui sobre o tema, nós somos inseparados. Por que nós somos separados? Porque nós estamos ligados ao amor de Deus. E nada vai nos separar do amor de Deus, igreja! Somos inseparáveis, ainda que você tente se separar por alguma tribulação, Deus não, porque nós somos separados. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Diga não. Está aqui, ó, ou ansiedade. Vários livros são escritos hoje. Eu não sou contra os profissionais, não. Mas pastores e pastoras hoje se formando em psicanalista. E usando, às vezes, o ensinamento só de psicanalista, que é sendo pastorado em alguns momentos. E interessante que usando o profissionalismo, o mesmo membro da igreja, que você prega há 30 anos. E como aquilo vai mudar uma vida, se não mudou com o ensinamento da palavra de Deus? Porque ele diz aqui ansiedade, e os grandes conhecedores, vendo as pessoas debilitadas emocionalmente, vão escrevendo um livro sobre como vencer a ansiedade, como vencer a depressão. Aí vem cura interior, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, morreu. Aí não tem mais outra parte. Meu irmão, existe alguma coisa que cura mais o seu interior do que a palavra de Deus, irmão? Não. É o maior remédio para a nossa cura. Aproveitadores da necessidade do ser humano. E eu vou morrer, mas vai ficar anotado tudo isso aí, irmãos. Aproveite a sua... Sabe, não adianta virar o rosto e falar não, porque um dia eu vou morrer mesmo. Quer dizer, eu não vou morrer, eu sou eterno. Mas eu tenho que falar isso, porque você precisa de valorizar enquanto tem pessoas que pregam a verdade da palavra, que não ficam tentando amenizar as coisas, colocando mãozinha na cabeça para demonstrar que é diferente, não. Mas vale a repreensão franca do teu amor encoberto. Esse negócio de não sei o que, eu te amo. Não atrás disso não. Ama quem prega a verdade da palavra. Quem não prega não ama ninguém. Quem não prega a verdade da palavra não ama. Só ama quem prega a verdade da palavra. Jesus
Lá em João 21, quando ele estava lá, falando lá o seu discurso, os discípulos quiseram, largaram ele, mas que duro é esse discurso. Estavam acostumados com Jesus que curava, com Jesus que abençoava, com Jesus que dava vitória, com Jesus que dava conquista. Duro é esse discurso. Às vezes tu tem que ser duro mesmo. Às vezes tu tem que ser duro com o teu filho, com a tua esposa, a esposa com o marido. Quando é espiritual, porque tem esposa que não sabe ser espiritual, vai aceitando tudo que o marido faz, está errado. Tem que falar. A esposa, o marido não pode aceitar, se ele for mais espiritual, tudo que a esposa tem que falar. Porque é uma vida que está ali, e um dia ele vai morrer, vai partir. Tem que falar, não pode aceitar tudo não. Você entendeu? Não pode esse negócio aceitar, eu vou aceitar, porque senão já viu. Senão já viu o quê? Quem cuida de nós é Deus, meu. Se não já viu, eu nunca vou me prostrar para homem nenhum, me prostro para Jesus. Todo dia eu entro nessa igreja e me prostro aqui não está. Eu já fiz isso aqui. Faço minhas orações. Para homem eu não me prostro não. Seja ele quem for. Me prostra para o Senhor. Foi Ele que me deu a salvação, foi Ele que mudou a minha vida. Mas ele fala aqui, ó. Quem me separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome? Fala até de fome, tá, irmão? Então não tenha medo se em alguns momentos acontecer isso no país. Isso que eu não estou profetizando. Antes da volta de Cristo, vai haver aumento de fome, de praga, de peste. Isso é escatologia. Amém, igreja? Amém, igreja? É escatologia, prenúncio da volta de Cristo. Você precisa de aprender. As igrejas ficam embelezando com estudo para embelezar crente e não querem ensinar a verdade. Fica embelezando o crente para não perder o crente. Não tem que embelezar crente. Tu tem que pregar a verdade da palavra para ele ter crescimento espiritual. Amém. Porque um dia ele vai passar por um momento difícil da vida dele, vai ser perto do Senhor. Olha só como é que a vida dele estava. Mas veio o terremoto para a vida dele, o terremoto veio para a vida de todos nós. Nosso irmão Santos esperava que a mãe dele ia morrer hoje. Foi um terremoto de momento. Não é verdade? A gente precisa estar preparado para todas as coisas nessa terra. Então, irmãos, eu amo o Romanos 8, 35 e 37. Eu não só leio ele, eu não só canto louvores, eu tento viver o que eu prego e o que eu canto. Aquele hino Castelo Forte, da cantor cristão, da qual eu cantei muitos, 580 hinos cantor cristão, ele fala: Castelo Forte é o nosso Deus. Mas quando ele escreveu, ele estava no calabouço para ser morto. Só que ninguém sabe a história. Ele estava para ser morto, ele escreve aquilo, ainda que leve mulher, filhos, e não sei o quê. O meu castelo forte é ele. É porque a gente tem preocupação com o sacrifício. É porque a gente vai sentir o quê? A separação, a saudade. Mas se você entendesse, eu vou dar aula de antropologia, tá? Corpo, alma e espírito. Quando você vem para Cristo, não é mais corpo, alma e espírito. É o quê? É o quê? É espírito, alma e corpo. A gente precisa de entender isso. O espírito, ele não morre. Só que dá trabalho você ensinar isso à igreja, dá. Então o que eu prefiro ensinar? Você vai ficar próximo. Porque a pessoa fala o que a pessoa tem necessidade de ouvir. Não é verdade? A pessoa tem necessidade de ouvir, então vai falando que a pessoa tem necessidade de ouvir. Mas eu tenho que completar aqui, está ali na tua mão. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, perseverança produz caráter aprovado, etc. O caráter aprovado produz confiança, a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos otorgou. E aí, Romanos 8, 35 e 37 aqui. A fome, a nudez,
perigo ou a espada? Ele está perguntando. Contudo, em todas essas coisas nós somos mais, toda igreja agora, irmãos, mais do que vencedores. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. Ele te amou antes que você o amasse. Você ainda era pecador, meu irmão. Nada, tribulação, nada, ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada poderá nos separar do amor de Deus. Quando Paulo foi decapitado, chegou o momento dele, não precisou o cara pegar ele, amarrar ele todo e forçar a cabeça dele. Olha aqui o que ele fez. Olha aqui, ó, ele fez assim, ó. Ele mesmo fez. Porque ele sabia de quem ele era. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, tu precisa aprender a palavra de Deus. Senão vai ficar esses crentes aí andando para tudo que é lugar, querendo satisfazer o seu ego e não vai conseguir. Você precisa se fortalecer da palavra, conhecimento da palavra. Amém? Amém. Outra parte aqui para nós finalizarmos. Eu já estou aqui nessa terceira aula. Precisamos crescer na evidência dos frutos. Você pode anotar aí. Nós precisamos crescer também na evidência dos frutos, ser constante. A gente não pode ser inconstante. Hoje nós estamos aqui, domingo à noite, ouve uma palavra, Deus, chorei, pulei, caí no poder, levantei, e aí quando for na segunda-feira recebe uma notícia. E aí você pega toda a sua estrutura. Você já tem que estar estruturado para quando receber a notícia. Aquilo que eu falo, Davi matou Golias porque ele já estava estruturado dentro da obediência, do serviço que ele fazia para o pastor, cuidando das ovelhas, etc. Então ele já estava estruturado. Aquela pedrinha pode matar um gigante. A força da obediência fez aquilo. Então é isso que a gente precisa, porque infelizmente notícias boas virão e ruins também. Amém, igreja? Amém. É isso. A gente precisa de entender isso. Então, precisamos crescer em evidência dos frutos. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Gálatas 5, versículo 22. Paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Esses aqui são os frutos do Espírito. Então, eu, como crente que cresceu espiritualmente, eu preciso de crescer nas evidências dos frutos também. Porque se eu não dou fruto em nada, que crente é esse que não consegue dar fruto em área nenhuma? A gente precisa produzir fruto. E nós precisamos produzir fruto do Espírito Santo. Porque eles atuam em nosso caráter, dando-nos domínio sobre os impulsos dos nossos pecados. Que aí fala da carne também, Gálatas 5. Não fala da concupiscência da carne, certo? Então eu quero concluir esta aula, essa manhã, dizendo que depois de plantada, só uma historinha aqui para vocês entenderem, para finalizar, depois de plantada a semente do bambu chinês, já ouviu falar do bambu chinês? Alguém já ouviu falar? Então depois que a semente, já ouviu falar do bambu chinês? Depois de plantada a semente do bambu chinês, não se vê nada por aproximadamente 5 anos. 5 anos. Exceto um lento desabrochar de um diminutivo broto. Desculpa, diminuto broto. Então, durante 5 anos, todo o crescimento, ele é o quê? Subterrâneo. Durante 5 anos. Ele sendo subterrâneo, ele é invisível a olho nu. Mas
maciça e fibrosa estrutura de raiz que se estende vertical e horizontalmente pela terra está sendo construída. Amém? Então, no final do 5º ano, o bambu chinês cresce até atingir a altura de 25 metros. E sabe por que o bambu chinês não cai? Pergunta para o teu irmão assim, por quê? Para mim, por quê? Para mim, por quê? Porque passou 4 anos aprofundando raízes antes de se tornar uma planta de 25 metros de altura. Só após 5 anos é que o bambu chinês cresce tanto a ponto de ficarmos impressionados com a sua grande altura. Então eu finalizo, concluo esta aula aqui dizendo o seguinte: tem gente que quer crescer sem raízes. Quem cresce sem raízes pode cair a qualquer momento. Quem cresce sem o conhecimento da palavra, sem oração, sem comunhão, sem relacionamento com Deus, a qualquer momento pode levar uma queda feia. E eu termino dizendo, então, meus amados e queridos irmãos, aprofunde raízes para que o seu crescimento seja tão extraordinário como o bambu chinês. Receba essa palavra, essa estudo em nome de Jesus Cristo. Crescimento da palavra. É por isso que você faz uma faculdade, ela tem 4 anos. Não é verdade? Você faz um seminário, um bacharel, 4 anos, teologia. Para você pegar o que? Estrutura, raízes. Não adianta esse negócio de, eu vou vir para cá, estudinho aqui, aí estudo eu aqui, amanhã ou um estudo totalmente diferente, não tem um crescimento, não tem uma desenvoltura, não tem. Aí você fica sem estrutura. Amém, irmão? Tijolo tem que botar o tijolo, e o cimento. Se não botar sem cimento, não adianta, que a base, meu irmão, vai cair. Amém, irmão? Amém. Então, existem pessoas que perderam grande oportunidade, excelente oportunidade, de ter um crescimento de experiência aqui nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, pelo ensinamento da tua palavra, por cada irmão que deve o seu coração para receber essa palavra, e que essa semente possa produzir frutos em nossas vidas. Eu te agradeço por esta palavra no nome de Jesus, e a igreja aplaude o Senhor Jesus. Amém? Você que vai abençoar a casa do Senhor, o irmão vai dar um envelope, traga aqui a sua oferta. Tem alguma notícia aí, Sam? Não. Obrigado. Se for a vontade de Deus, 19 horas estaremos aqui com culto de celebração ao Senhor. Não é para celebrar homem, não é para celebrar a dominação da igreja. O culto é de celebração ao Senhor. Amém? Que ele é digno toda honra e toda glória. Amém, queridos? Amém. Continue orando aí para a família do nosso querido Saulo. Amanhã, se eu tiver vida, eu estarei lá no teu. Eu tenho o meu papel pastorado, que ninguém precisa explicar como deve ser, porque graças a Deus eu faço muito bem. E, enfim, e nós estaremos lá. Se alguma pessoa também, quando souber agora, tiver para ir comigo, algum diácono, algum amigo da igreja, enfim, aí marca comigo para nós irmos, tá bom? Obrigado por essa semente. Obrigado por aqueles que colaboraram com a tua semente aqui nesse lugar. Mais uma vez, Pai, antes de finalizarmos, continue abençoando a vida lá da família do Santo, do Espírito Santo vem consolar aquela família dele. Leva-nos guardado pertinho, livrando de todo o mal, com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja do Senhor diga glórias a Deus, diga aleluia e aplaude o Senhor Jesus. Deus abençoe, graça e paz.